Síntese do profeta Ezequiel, o item 46 do nosso livro, a visão de um vale de ossos secos, estudando Ezequiel 37, versículos 1 a 28. Bom, a partir desse ponto, a profecia de Ezequiel será muito futurista. Não? Aqui ele vai falar da recuperação de Israel. Ele vê Israel num estado, naqueles dias, historicamente nós observamos que Israel permaneceu nesse estado até o dia que o Messias vem, quando Jesus vem ao mundo. Eles ainda estavam como ossos sequíssimos, e na história que nós veremos o processo em que Israel começará a passar por uma mudança. Eu separei o versículo 3, que diz: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Então ele foi levado até um vale de ossos secos, que é usada a expressão ossos sequíssimos, ou seja, ossos que já estavam velhos ali, porque Israel já vinha, pelo menos desde os dias de Salomão, servindo a outros deuses. Existem algumas idolatrias que nós observamos entre os israelitas. Por exemplo, nos dias do rei Ezequias, diz que eles adoravam aquela serpente de metal que Moisés fizera, e eles a chamaram de Neustã. Então, essa serpente provavelmente ela existia antes de Salomão, sendo adorada também nos dias de Davi, nos dias de Esaú, nos dias de Saul, vamos lembrar que no dia desses reis, pelo menos não é falado em idolatria, existem outros tipos de erros, né? Tá bom? Mas haveria idolatria, até nos dias de Samuel, nos dias de Josué, dos juízes, tudo. É bem provável que ele já adorasse essa serpente, pois ela está lá nos dias do rei Ezequias, né? Mas a idolatria, de fato, iniciou em Israel, infelizmente, com Salomão. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, por isso é comparada a ossos sequíssimos, porque já estava, infelizmente, nesse estado de idolatria há muito tempo. E depois, o profeta Ezequiel, no versículo 7, vê que esses ossos se juntam. Vamos falar da simbologia desses ossos se juntarem. Em segundo lugar, ele vê surgir nervo, depois carne e depois pele. Todas essas etapas, os ossos se juntarem, depois dá um sinal de vida, né? Surgir nervo, depois carne, depois pele, tá ok? Mas o espírito não veio. Observe que está espírito com letra minúscula, porque aqui está se tratando de espírito dos homens. Homens, claro, homens e mulheres, né? Aqueles que morreram, estavam ali sequíssimos, ou seja, estavam afastados de Deus, eles começaram a recuperar a vida, né? E o Ezequiel diz que não havia ainda o espírito neles, ou seja, é realmente espírito com letra minúscula, é o espírito do homem. Eles precisavam voltar à vida como uma ressurreição. Ezequiel está vendo um processo de ressurreição. Então o corpo se recupera, mas ainda não tem espírito, significa que eles ainda não têm aquela parte especial que o apóstolo Paulo diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então foi uma ressurreição do corpo, né? Mas Deus não enviou o Espírito ainda para entrar no corpo e eles ressuscitarem. O comentário do livro prossegue: quando Jesus veio ao mundo, Israel era um vale de ossos sequíssimos. O estado de Israel nos dias do Novo Testamento talvez fosse o pior de todos os tempos, né? Eles não tinham idolatria como em outros momentos, mas os sacerdotes, ele tinha virado um cargo político. E por que virou um cargo político? Culpa dos macabeus, porque os macabeus, eles foram um grupo de levitas que conseguiram fazer guerra aos gregos e vencê-los. Quando eles fizeram isso, era para eles entregarem o poder aos filhos de Davi e não ficar no trono. Segundo a história,
o imperador grego deu ordem para que fosse sacrificado porco em todos os altares por todo Israel, até que eles foram numa vila no sul de Canaã, e havia um sacerdote lá, que era exatamente o pai dos macabeus, né? E ele disse que não sacrificaria aquele animal lá. E teve um outro sacerdote corrompido que disse, não, eu sacrifico, vamos agradar os gregos. E diz a história que esse sacerdote acabou por matar o outro sacerdote que queria sacrificar o porco. Bom, depois daquilo, os filhos dele falaram, pai, os gregos virão aqui e vão nos matar, então vamos fugir e vamos começar a fazer guerra, atacando aos poucos os grupos gregos. Conseguiram fazer isso, muitos israelitas se juntaram, libertaram Israel. O que era para eles fazerem? Vão procurar os descendentes de Davi e entregar o poder a eles. Não, eles acabaram se decretando reis, né? E assumiram então o poder de governo de Israel. Quando os romanos chegam em Canaã, quem é que está governando? Os macabeus. Então os romanos falaram, tudo bem, vocês vão continuar como governadores, só que submissos a nós. Então eles continuaram como governadores, né? E então eles eram ao mesmo tempo governadores e sacerdotes. Pronto, surgiu uma mistura da religião com a política. Se eles tivessem entregado para a família de Davi, isso não teria acontecido. A família de Davi continuaria, né, com a política, né, governando, e eles continuariam cuidando apenas da religião. Quando Jesus vem ao mundo, continuava o sacerdote como governador e também cuidando do culto. Então eles eram essa figura, eles eram uma autoridade política dentro de Israel. Então, como essa autoridade política, eles, infelizmente, deixaram de se dedicar à questão religiosa. Já estavam desviados e agora tendo que se ocupar com a política, e pior, sendo políticos, significa que eles eram escolhidos por Herodes ou por Roma, né? Quando Roma conquistou Canaã, o César, ele escolheu o primeiro sumo sacerdote, que seria também o governador. Então, imagine um governador para agradar Herodes, né? Eu digo um sacerdote, um descendente de Arão, para agradar a Herodes, para ganhar o cargo de sumo sacerdote. Provavelmente, claro, ele tinha que se corromper. Então, só agradava Herodes os homens que andavam muito, muito, muito errados. Então, aqueles homens, infelizmente, não tinham nada de Deus, né? Ensinar o povo, nada. Então, nos dias que Jesus vem ao mundo, eles estão sequíssimos, estão num dos piores estados da história. Prosseguindo, o comentário diz, eles já se juntaram. Isso significa que retornaram para Canaã. Por quê? Porque no ano de 1897 surgiu um movimento entre os israelitas chamado sionismo. Esse projeto chamado sionismo, ele tinha como finalidade voltar os israelitas para Canaã e conseguir recriar o Estado de Israel. Nesse período, a perseguição aos israelitas havia diminuído muito, né? Nós estamos aí no ano de 1897, cerca de 130, 120 anos da Revolução Francesa, que deu início a uma liberdade aos israelitas, porque com a Revolução Francesa foi decretado, olha, ninguém poderá ser molestado devido à sua crença. Com isso, os judeus tiveram uma certa tranquilidade. Ao mesmo tempo, estava acontecendo nos Estados Unidos a proclamação da independência, que também foi decretada. Na verdade, os Estados Unidos foi primeiro, né? Que ninguém poderia ser molestado pela sua religião, né? Então, os judeus começaram a crescer nos Estados Unidos, também na França. E a Inglaterra também, ela, por ser um país protestante, né? Foi um país que deu uma certa liberdade maior para os judeus. Tanto que a Inglaterra vai ajudar na Segunda Guerra Mundial
como também na primeira, vai ajudar para que Israel receba a sua terra. Então, os ossos se juntarem já se cumpriu, porque os ossos se juntarem simbolizou o processo em que Israel começou a voltar para a terra de Canaã. Então começou em 1897, cresceu até a Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial, quem dominava aquela região de Canaã eram os ingleses. E os turcos habitavam naquela terra. Como os turcos lutaram ao lado dos alemães na Primeira Guerra Mundial, perderam a guerra, os ingleses aproveitaram aquele momento para expulsar mais turcos e incentivar a ida de israelitas para Canaã. Então, com isso, crescendo o número de israelitas, ou seja, os ossos estavam se juntando. Depois cresceu o nervo. Como que eu interpreto esse crescer o nervo? Quando Israel deu um sinal de vida, em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Desde o fim da Segunda Guerra na Europa, 1945, Israel começa a dar sinais de vida. Quando cria o Estado de Israel, eu considero que isso cumpriu essa parte. Cresceu nervos. Depois cresceu carne. Quando teria se cumprido? Após a Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel, um momento fundamental para Israel foi o ano de 1967, porque nesse ano houve uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias. E nessa guerra que Israel foi atacado pelos árabes, Israel contra-atacou, Israel acabou dominando a cidade de Jerusalém, dominando a parte antiga da cidade de Jerusalém, que a ONU não tinha dado para os israelitas, ela era ocupada pelos árabes, principalmente pela Jordânia. Israel conquistou aquela região e principalmente conquistou o Muro das Lamentações, que estava sob custódia dos jordanianos. Sempre que você ouve a televisão às vezes falando os territórios ocupados de Israel, está tratando dessa região que Israel ocupou, mas que na verdade pertence a Israel. E Israel ocupou reagindo a um ataque que os árabes fizeram. Além do Muro das Lamentações, Israel também conquistou um museu onde estavam os pergaminhos do Mar Morto, que haviam sido encontrados na década de 40 e 50. Então Israel conquistou esses pergaminhos, que também por lei pertencem a Israel, que foi escrito por israelitas, são textos do Antigo Testamento que pertencem aos israelitas e não a outros. E depois de crescer carne, por fim cresceu pele. Bom, quando teria se cumprido em Israel esse crescer pele? Cumpriu-se em 1973, porque em 1973 houve uma guerra, que foi a última grande guerra entre Israel e árabes, chamada Guerra de Yom Kippur. Por que ela recebe esse nome? Yom Kippur se traduz por Dia da Expiação. Como os árabes já tinham perdido diversas guerras, grandes e pequenas, a maior delas tinha sido a Guerra dos 6 Dias, os árabes pensaram numa estratégia: atacar um dia em que os israelitas não estavam preparados para a guerra. Que dia era esse? Era o dia do perdão, porque nesse dia os israelitas estavam todos em oração, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, uma grande multidão no Muro das Lamentações pedindo perdão, e aqueles que estavam nas suas casas também. Eles não ligavam televisão, não ligavam rádio, não liam jornal, nada. Eles ficavam em jejum e oração. Os árabes atacaram e foi uma destruição terrível. No dia seguinte, os israelitas reagiram com um general chamado Ariel Sharon e conseguiram retomar tudo que haviam perdido e ainda tomaram mais. Tá bom? E essa foi a última grande guerra entre israelitas e árabes, e eu considero que foi o momento em que surgiu pele no corpo, ou seja, Israel era realmente uma nação soberana, uma nação que conseguia resistir a ataques. Hoje o exército de Israel é considerado um dos melhores, se não o melhor do mundo. Tecnologicamente falando, Israel, em 2013, Israel se tornou um dos maiores países em termos de tecnologia,
E ele agora já tomou até dos Estados Unidos o posto de país que tem mais startups. O que são startups? São aquelas empresas de tecnologia, as empresas que exatamente trabalham com avanço tecnológico. Ou seja, em termos de tecnologia, hoje Israel é o número 1 do mundo. Israel não tem o maior produto interno bruto, é um país pequeno, nunca vai se comparar aos Estados Unidos. Agora, por outro lado, eu falo que Israel é o país mais rico do mundo, porque a riqueza dos Estados Unidos está nas mãos dos judeus. Os 5 grandes bancos americanos são de judeus. Por que a Inglaterra ajudou Israel na Primeira Guerra Mundial? Porque uma das famílias de ingleses mais ricas, a família chamada Rothschild, são de judeus. Né? Os mais ricos do Brasil, Silvio Santos, outros, né? Da Europa também, o dinheiro do mundo está nas mãos dos judeus. Né? Então, podemos dizer sim que Israel, ele é o que produz a maior riqueza do mundo. Se fosse tirar todas as riquezas do mundo hoje, que pertencem aos judeus, e colocar em Israel, Israel se tornaria o país mais rico do mundo. Né? Ou se as empresas que estão, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo, se eles fossem pagar imposto para Israel, o produto interno bruto de Israel, aqui eu estou colocando uma suposição, mas muito provavelmente seria o maior do mundo. Então Israel, como nação, já é uma nação poderosa, uma nação que sabemos que a tecnologia, o exército é muito bem preparado. E se vocês não sabem, quem foi que criou, por exemplo, o sistema de internet sem fio, né, chamado Wi-Fi? Foram os israelitas. Então, internet, todo esse sistema de comunicação é controlado pelos israelitas. Eles não gostam de falar disso, né? Mas, por exemplo, no ano de 2019, tinha um grupo de árabes que contrataram alguns analistas de sistema e estavam preparando um vírus, né, para fazer ataque a Israel através de vírus, tá bom? E também, aí o que os israelitas fizeram? Através da internet, eles sabem onde estão todas as pessoas. Né? Se eu estou me comunicando aqui pela internet, Israel, os Estados Unidos, a Google, né, a Microsoft, todos eles sabem onde eu estou, o que eu estou gravando. Né? Nada disso passa, né, desapercebido para Israel. Eles têm que fazer isso por causa da quantidade de inimigos que eles possuem. Então o que aconteceu? Eles estavam em um prédio lá na Palestina. Só que eles trabalhando precisam de internet, preparando um vírus para ataque a Israel. Israel enviou um míssil e destruiu a empresa na hora. Né? Então, através da internet, eles têm conhecimento de tudo o que acontece no mundo. Agora, faltou uma parte. Né? Então, Israel, como nação, já existe. Os ossos já se juntaram, surgiu nervo, carne e pele. Mas, quando que o espírito entrará no corpo, simbolicamente, né? Quando eles aceitarem Jesus Cristo como Salvador. Quando eles crerem que Jesus Cristo é o Messias. Nesse momento se cumpre a palavra que diz, né, que o Espírito entraria no corpo.